Então, finalmente, daremos agora início para a nossa aula, nossa segunda aula acerca do barroco, né, do período barroco. A primeira aula tratamos do barroco, do estilo barroco, de uma maneira bastante genérica, falamos mais acerca da arte barroca, da sua origem europeia, tá certo? Hoje nós entraremos na literatura barroca de língua portuguesa e entraremos em grande estilo, né? Começaremos em grande estilo. Nós começaremos com Gregório de Matos e não é por acaso que nós vamos começar a nossa aula sobre literatura barroca em língua portuguesa com o Gregório de Matos, porque eu não sei se vocês já notaram, mas veja só, em várias áreas, nas artes, na filosofia, nas ciências, vez por outra, calha de um artista, cientista, filósofo, ou sei lá o quê, encarnar a sua obra, encarnar a sua filosofia, ou encarnar um movimento estético, coisa assim, né? Não que essa pessoa seja um bom filósofo, um bom artista, mas a questão é que eles são exemplares muito notórios de alguma coisa. A que eu me refiro? Por exemplo, Sócrates com a filosofia. Sócrates não foi somente um grande filósofo aí com todas as suas os seus méritos, coisas e tal. Sócrates tornou-se um verdadeiro monumento à filosofia. A sua vida depõe a favor da filosofia. Ele foi uma espécie assim, de monumento existencial à filosofia. E isto ocorre com o Gregório de Matos. Ele é um grande exemplar da lírica, não só da lírica, mas da poesia e do barroco como um todo, sobretudo do barroco nacional, né? Do barroco aqui em terras tupiniquins, tupinambás, terra de Santa Cruz, Pindorama, esse lugar de vários nomes. Por quê? Porque vendo a biografia dele, nós chegamos a essa conclusão. Nós percebemos que o Gregório de Matos é um cara que tinha em si várias características disto que nós chamamos de barroco. Então, comecemos de uma vez com Gregório de Matos. Com Gregório de Matos Guerra. Quem foi Gregório de Matos Guerra? Gregório de Matos Guerra foi um baiano, filho da fidalguia, filho de fidalgos, quero dizer, portugueses, a parte mais baixa da nobreza, mas ainda nobres, que vieram para cá, para as terras brasílicas aqui na terra de Santa Cruz, e tiveram uma fazenda, um engenho, seu pai era um senhor de engenho, então eles produziam ouro branco, né? Porque falando de Gregório de Matos, estamos aí no século XVII, e este período é marcado pelo ciclo do açúcar, quer dizer, este momento aqui em que a economia desta colônia portuguesa era movida sobretudo pelo açúcar, pela plantação do açúcar e dos seus derivados. E não era pouca coisa, para que vocês tenham uma ideia, o Brasil foi, nessa época, o maior produtor de açúcar do mundo. E isso fez com que, claro, os produtores de açúcar se tornassem verdadeiros senhores de engenho. Estes grandes produtores de açúcar, tinham pequenos feudos nas suas propriedades. Veja só, um produtor de açúcar grande, médio, poderia ter de 100, 200 escravos, sem contar os agregados, sem contar o capataz, e mais toda uma divisão social ali, existente ali entre a Casa Grande e Senzala, que o Gilberto Freire muito bem nos trouxe à luz, né, com as suas pesquisas. Então ele era um verdadeiro aristocrata, colonial aqui deste período, o senhor de engenho. Tá bom, e o Gregório de Matos era filho de, que nem eu disse, fidalgos, produtores
de açúcar. Então, ele teve suas primeiras letras aqui na colônia. Com quem? Quem será que ensinou o Gregório de Matos? O Ratio Studiorum, meu latim também enferrujado, perdão, dos jesuítas, claro, foi educado pelos jesuítas. E será que foi bem educado? Foi muito bem educado pelos jesuítas nas humanidades. E aos 14 anos, como não era raro, com filhos desta aristocracia colonial aqui, ele foi para a Europa estudar, foi para Coimbra estudar, e lá, foi com 14 anos e com 16 anos, adentrou a universidade e passou a estudar Direito. Tá? Então, em Portugal, o Gregório estudou Direito, formou-se em Direito, constituiu família, teve uma filha bastarda de um outro relacionamento que nós não sabemos quem foi a mãe desta filha do Gregório de Matos. Se pressupõe que tenha sido uma pessoa de um círculo social mais baixo, não se sabe quem foi, talvez por isso que nós não saibamos quem tenha sido esta senhora. Tá bom que deu uma filha para o Gregório, mas então ele se casou lá e tudo mais, trabalhou. Teve vários cargos em Portugal, um deles foi juiz de fora. Se vocês tiverem interesse e curiosidade para saber o que fazer o tal do juiz de fora, pesquisem, é interessante, é legal. E, bom, ele, o Gregório, em Portugal ele já se tornou relativamente conhecido por ser poeta e por ter uma língua afiadíssima já em Portugal. Em Portugal, pelo que parece, já teve problemas. Logo veremos o que ocorreu. Ou melhor, não veremos o que ocorreu, mas veremos que é isso, ele teve problemas. Olha que interessante, o Gregório de Matos, ele era um cara assim, fascinante, ele era de uma personalidade muito interessante, muito marcante, uma personalidade que chega a nós assim, até hoje, né? Depois de quase 4 séculos aí, a sua personalidade ainda é extravagante. Ele, enquanto juiz, foi juiz, né, como eu tinha dito. Algumas vezes, quando iria proferir suas sentenças, o que ele fazia? Ele a proferia com um poema ou com versos. Então, olha que interessante, aquelas situações nem sempre das melhores, alguma vez teve com certeza de incriminar alguém, de mandar preso ou de pagar multa, ele fazia isso com poema, com versos. E até eu cheguei a escutar um muito engraçado, assim, ele era língua afiada mesmo, né? Então, olha que interessante. E veja só, o caso é que ele ficou viúvo lá pelos 40 anos, e com 47 anos ele voltou para a Bahia. Mas por que o Gregório de Matos voltou para a Bahia? Por que o Gregório de Matos voltou para o Brasil? Né? Será que Portugal não estava tão promissor para ele? O que tinha de melhor aqui no Brasil? Pelo que parece, não é que as coisas estariam melhores para ele aqui no Brasil, quer dizer, não veio para o Brasil porque ele estava achando Portugal ruim. Ele veio, pelo que parece, um tanto que fugido. E como nós sabemos isso, né? Eu sei isso porque eu li o livro do Afrânio Coutinho, tá? A literatura brasileira. E o Afrânio, ele nos coloca aqui uns versos de um senhor chamado Tomás Pinto Brandão, que veio para o Brasil junto a Gregório de Matos e se tornou amigo do Gregório, né? O Pinto Brandão, o Tomás Pinto Brandão. E escreveu alguns versos, e olha o que ele escreve nos seus versos, tá? Falando sobre a viagem dele com o Gregório. Ele diz assim, ó: procurei a sociedade de um tal bacharel Mazombo. O que é o Mazombo? Mazombo era o filho da nobreza portuguesa, ou filho de portugueses, que nasceram no Brasil. Dava-se a eles este nome, Mazombo. O cara que é filho de portugueses, mas nasceu no Brasil não, né? Na colônia portuguesa, que depois veio a se tornar Brasil. Então, que estava para a Bahia despachado e desgostoso. Ele veio para cá, não gostaria, estava desgostoso dele não darem aquilo com que rogavam a outros.
pelo crime de ser poeta, sabe? Ele deve ter tido problemas, né? Decretando sentenças com poesia, de certo, fez uma poesia um pouquinho mais picante e mandaram, deve ter problemas. Vamos dizer, pelo crime de ser poeta, sobre jurista famoso, era Gregório de Matos, que também lhe foi forçoso fugir da morte, às correntes, e buscar do sul os golfos. Quer dizer, ele saiu de Portugal fugido, porque certamente arranjou problemas por lá e veio para cá. E depois, já dou spoiler para vocês, mandaram ele embora do Brasil, porque ele também arranjou problemas aqui no Brasil, tá? Tá, mas vamos lá. O Gregório, sua importância poética. Como eu ia dizendo, ele é o barroco, ele é o homem barroco, ele é o exemplaríssimo de homem barroco. Olha só, Gregório escreveu sátira, escreveu lírica. Gregório escreveu poesia sacra, Gregório escreveu poesia erótica. E em todos esses quatro ele escreveu muito bem, muito bem. A sua poesia satírica não é menos grande que a sua poesia sacra, mas vou lhes dizer, a sacra é esplêndida, esplêndida. Mas vamos começar com a satírica, tá? Gregório de Matos falando sobre a Bahia. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um frequentado olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita, esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Bom, tem mais aí os 2 tercetos finais, mas já deu para sacar, né? E ele não escreveu só um poema falando da Bahia e falando mal outros e muito piores que eu não posso falar aqui. Veja só, dar aula sobre o Gregório de Matos é sempre uma dificuldade, porque boa parte dos seus ótimos poemas tem palavrões, termos chulos e coisas que me dariam problema estar falando aqui na internet. Agora, imagine no século XVII. Eu não sei, né? Se bem que o nosso século XXI está mais puritano que o século XVII do Gregório de Matos. Gregório de Matos estaria preso, com certeza. Hoje estaria preso, com certeza. Mas olha só, o Gregório ele foi um grande exemplo de barroco também porque a sua poesia é notoriamente abarrotada de construções interessantes, lúdicas, do uso lúdico da palavra, de jogos com as palavras. Esse caráter bastante barroco que nós vemos na pintura, que nós vemos em outras artes, mas nós vemos também na literatura, que é o quê? Que é essa questão da novidade, esse gosto pela novidade, que, como eu disse, foi muito abrangente nas artes barrocas e na literatura com certeza. E este gosto por novidade, de alguma maneira, se expressa através de um uso diferenciado, de um uso criativo das palavras. Aí entra uma característica da literatura barroca, muito bem representada pelo Gregório, que é o cultismo, também chamado gongorismo, tá? E olha só, veja um exemplo. O exemplo é este que vocês verão aí na tela, tá? Que é um poema que ele fez ao desembargador Belchior da Cunha Brochado, que só pelo seu nome já daria um bom poema satírico, tá? Mas o Gregório de Matos não escreveu um poema satírico para o Gregório da Cunha Brochado, não, porque ele precisava do Gregório da Cunha Brochado. Ele escreveu mais de um poema, poemas enaltecendo a figura do Gregório, poemas levando o Gregório às alturas, o Gregório Brochado às alturas. E só que um destes poemas é muito interessante, é esse que vocês estão vendo aqui. Por que ele é interessante? Porque ele dispôs os versos e as palavras de uma maneira que ele está usando a potencialidade gráfica do seu poema, adiantando, olha que magnífico, adiantando aquilo que os poetas concretos fariam só lá no século XX. Mas isso aqui não foi uma invenção do Gregório de Matos, esse uso assim mirabolante, esse uso gráfico da palavra.
na poesia. Isso no Barroco se fez com alguma regularidade, eles chamavam de labirinto poético. E há aí outros tantos exemplos desse uso que é fantástico. O Barroco é um período para a literatura que é fantástico. E olha só como ele fez isso. Cada verso ele se relaciona com outro verso. O verso de cima se relaciona com o de baixo, porque cada palavra deste verso, a sua terminação é a mesma terminação da palavra do verso anterior. Então, douto, prudente, nobre, humano, afável, reto, vê que ali o to se liga, né, com outra palavra do verso superior, reto, ciente, benigno e aprazível. E o poema inteiro é assim, e é um exemplar interessantíssimo de criatividade, de uso criativo das palavras e, por conta disso, de cultismo, dessa característica da poesia, da literatura barroca. E veja só, e para finalizar, um outro exemplo, tá? Agora, um exemplo do conceptismo, mas e daí na sua poesia sacra, tá certo? E a poesia sacra tem algo interessante. A melhor que foi produzida do Gregório foi feita no final da sua vida, quando depois de uma existência inteira de boemia, mulheres, tragos, brigas e uma vida completamente desregrada. O Gregório quase foi padre quando esteve aqui no Brasil. Ele foi nomeado tesoureiro-mor da Sé. Então, veja só, o Gregório quase virou padre, de padre a boêmio, né? Satírico, sacro. Ele guarda em si todas essas dicotomias, essa complexidade, essa tensão que é própria do Barroco. Mas olha esse exemplar de poema, de soneto sacro, buscando a Cristo crucificado, um pecador com verdadeiro arrependimento. Olha só. A vós, correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. A vós, divinos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas cobertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechados. Daí decorre o restante do poema, mas fiquemos por aqui. Um límpido, um belo exemplo de conceptismo. Conceptismo é o quê? Outra característica importante da literatura barroca, também conhecida como quevedismo, por conta de outro poeta barroco. Mas agora que esse conceptismo ele se demonstra pelo quê? Não pelo uso criativo das palavras, mas pelo exímio trabalho retórico, pela maneira inteligente de apresentar as ideias, pelo jogo de ideias, né? De uma maneira assim exemplar de expressar os argumentos e pura retórica, mas retórica a serviço da poesia, a serviço da beleza. E olha que lindo que ele faz aqui, olha como ele trata essa argumentação. Vê lá Cristo crucificado, né? As mãos com os cravos lá, as mesmas mãos com os cravos que ele percebe no crucifixo, que ele percebe na crucifixão de Cristo. Por que eles estão cravados na cruz? Né? Porque eles estão abertos. E por que eles estão abertos? Para abraçar, para acolher esse pecador. Os olhos eclipsados, cobertos por sangue, né? Por que eles estão cobertos por sangue? Para não enxergar os pecados dele. Olha que maneira inteligente que Gregório usa a argumentação dentro do seu soneto. Lindo exemplo de conceptismo. Tá? E para finalizar, só digo a vocês que em 1694 o Gregório de Matos foi mandado à força para Angola. Foi mandado à força para Angola pelo governador, né, da colônia, aqui é o João de Alencastre. E foi mandado assim para Angola, por quê?
porque o João Alencastre não gostava do Gregório? Não, porque era amigo do Gregório. Ué, mas como assim? O amigo mandou ele para Angola, né? Exilou o Gregório em Angola, isso que era amigo. Entenda o seguinte, a questão é que o Gregório, ele havia contraído grande inimizade da família do governador anterior. E acho que era sobrinho do governador anterior, queria matar o Gregório de Matos. E como o João, esse governador aí, era muito amigo do Gregório, disse assim, olha, te manda lá para Angola e fica um tempo lá, depois tu volta, porque senão aqui vão te matar. Foi embora de Portugal corrido, porque tinha arranjado alguma treta por lá. Chegou aqui no Brasil, né, sua língua não menos afiada, comprou briga com políticos, com religiosos, com nobres, com gente do povo, com todos o que podia e que não podia. Foi mandado para Angola. Ficou por lá 2 anos, teve também uma situação muito interessante lá, houve uma revolta, ele com muita maestria conseguiu conter essa revolta e por mérito daquilo que fez em Angola, voltou para o Brasil, mas agora não para a Bahia. A Bahia era impossível, ele não poderia ficar na Bahia, então ele foi para Pernambuco. Só que 2 anos depois, ele morreu em Pernambuco, provavelmente por causa de uma febre que havia contraído lá em Angola. Fato curioso, pitoresco, na vida deste ser absolutamente pitoresco, abriu lá um escritório e no seu escritório, na sua grande mesa, o que o Gregório usava como decoração? Um cacho de bananas verdes. Sabe-se lá porque só o Gregório sabe. Então assim terminamos a nossa aula sobre essa vida interessantíssima desse poeta exemplar, excelentíssimo, e digo a vocês, não deixem de ler o Gregório de Matos, procurem suas poesias e se caso tenham gostado desta aula, peço-vos humildemente que curte, compartilhe, deixe um comentário, pode falar mal, me ajuda do mesmo jeito, se quiser me fazer um pix, uma oração, rezem por mim, e muito obrigado.